Olha, eu acho que eu posso demorar um pouquinho mais para responder essa pergunta e fazer aqui uma introdução, porque claro, esse é o tema do nosso encontro aqui. Então, já tratar dele já logo de imediato vai, adiantar um pouco as coisas. Eu queria dizer o seguinte, que a ufologia, ela é de fato um tema que desperta muita atenção. Eu tenho, por exemplo, a título de introdução aqui, em maio de 1986, vários caças Mirage F-5 da FAB, da Força Aérea Brasileira, perseguiram OVNIs nos céus de São Paulo. Esta notícia está na revista Manchete, hoje extinta, de 28 de novembro de 1987, na página 52. E também os relatos, as pesquisas indicam que já ocorreram mais de 3 milhões de observações desde 1942 e mais de 100 contatos diretos com os ETs. Recentemente, a Aeronáutica Brasileira publicou uma portaria que regulamenta o acesso a informações do governo sobre a ufologia ou sobre os discos voadores. A Folha de São Paulo publicou isso recentemente, dizendo que o Arquivo Nacional tem sob sua guarda relatos sobre os OVNIs, fotografias e desenhos reunidos pelo governo entre 1952 e 1989. No total, são 1.562 páginas de documentos que tratam de objetos e luzes não identificados. Passam, inclusive, a participação oficial do governo nas investigações de objetos luminosos desconhecidos. A forma do objeto era cilíndrica, quase cônica, e dizia um dos relatórios. Esses documentos eram sigilosos até recentemente, tendo sido liberados ao acesso público pelas Forças Armadas entre outubro de 2008 a setembro de 2009. A entrega dos dados sobre os OVNIs ocorreu após um pedido feito pela CBU é a Comissão Brasileira de Ufólogos, que foi feita à Casa Civil em 2007. Quero dizer só mais duas coisas. Eu acho assim, que a questão dos discos voadores, dos OVNIs, não dá mais para ser ignorada. Nós vamos encontrar até, por exemplo, o ex-presidente norte-americano, Jimmy Carter, que afirma que já viu discos voadores. E também hoje, se você pegar as pesquisas mais recentes, até ufólogos e astrônomos que estão pesquisando isso, eles reconhecem o seguinte, que hoje existem cientistas sérios que estão estudando o fenômeno dentro da ufologia ou dos discos voadores. Agora, eu não posso, de maneira alguma, dizer que não existe vida inteligente fora da Terra. Para eu poder dizer isso, eu teria que estar em todos os lugares do universo ao mesmo tempo, e isso eu não conseguiria fazer, porque ainda não cheguei à onipresença. Tudo indica que nunca chegarei. Porque pode ser que eu vá para Marte e o ET vai para Saturno. Aí eu vou atrás dele em Saturno, ele vai para outro lugar. Então, para mim, é muito difícil afirmar. Não existe vida inteligente fora do planeta Terra. Isso eu não diria. Agora, respondendo à sua pergunta, isso posso afirmar. A Bíblia não trata da questão de discos. A Bíblia não trata do assunto dos OVNIs. A Bíblia é silenciosa a respeito disso. Então, isso aí dá para discutir. Legal. E você é nosso convidado para essa discussão. Você acredita na existência de OVNIs e extraterrestres? Só 3 respostas. Aliás, deviam ser só 2, né? Mas são 3. Sim, pois seria muito egoísmo achar que estamos sozinhos em todo o universo. Não, pois se existissem já teriam feito contato conosco. E não sei. Não sei, não devia valer, mas está valendo. Vai, 3 respostas possíveis. Por exemplo, o Guaraci Andrews Jr., da capital de São Paulo, ele faz uma lista, doutor Paulo, com um monte de passagens bíblicas. Algumas são mais simples de interpretar, outras parecem indicar alguma coisa mais séria, né? Ele começa com a visão de Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 1. Eu costumo me divertir com os meus alunos de hermenêutica, pedindo a eles logo na primeira aula, vocês vão fazer a leitura de Ezequiel capítulo 1 e vão desenhar para mim a visão que ele teve. Como no começo dá para
imaginar o que ele está falando, algumas pessoas até tentam desenhar. Mas à medida que você lê o primeiro capítulo de Ezequiel, você fica completamente perdido. Quanto mais ele explica, menos você entende. Ezequiel viu ETs e discos voadores? Olha, antes de responder a sua pergunta, eu acho que eu deveria acrescentar alguma coisa daquilo que falei anteriormente, agora há pouco. Não existe, nós não temos uma prova concreta, palpável, de discos voadores ou ETs. Ainda não existe em nenhum museu do mundo, ou em qualquer outra biblioteca, o chinelo do ET, ou o lenço do ET, ou o capacete do ET. Nós também não temos ainda o parafuso do lado do disco voador, alguma coisa que se desprendeu. Então não existem provas concretas. Então isso eu queria dizer. Tanto que para muitos pesquisadores, a ufologia está mais para a arena do misticismo do que para a arena científica, né? Agora, Ezequiel capítulo 1 é de fato um dos textos mais usados pelos ufólogos, né, para defender que a Bíblia fala de discos voadores. Eu tenho muita dificuldade de aceitar isso, porque as visões de Ezequiel foram visões de Deus. Se você pegar no primeiro versículo ali, logo no início do capítulo, ele vai dizer: eu estava com os cativos junto ao rio Quebar, o céu se abriu e eu vi visões de Deus. Então não eram visões de discos voadores, eram visões de Deus. E a visão de Ezequiel, ela se repete, uma parte dela se repete depois em Apocalipse capítulo 4, versículo 7. As literaturas apocalípticas, elas aparecem muito em épocas de cativeiro, né? Porque as pessoas que escrevem, como Daniel, como o próprio João, estava lá na ilha de Patmos, escrevem em código, para que os de fora não entendam, para que os de dentro, familiarizados com aquela linguagem, possam entender. Então, é uma forma de esconder ou de restringir a mensagem apenas para o de dentro. Jesus tinha uma tendência para isso de vez em quando, não muito, mas ele contava as parábolas para que os mais íntimos entendessem: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino do céu. E uma outra coisa que eu vejo eram visões de Deus e não eram assim visões de discos voadores. Então essa é a grande diferença que nós vemos ali. Tem outros textos, por exemplo, um outro texto que eles exploram muito é o texto, por exemplo, quando os magos do Oriente foram visitar Jesus. O Guaraci menciona. Ele menciona isso, né? Então a estrela do Oriente, né, que os magos viram, a estrela de Belém. E que alguns dizem que aquilo era um disco voador, né? Mas é interessante que aquela estrela levou-os a Jesus, né? E é muito difícil hoje você ver o disco voador levando alguém a Jesus. A gente vai ver até a mensagem, supostas mensagens dos ETs, quase todas elas, se não todas, contradizem verdades da palavra de Deus. Então é muito difícil um ET dar uma mensagem que venha fortalecer uma doutrina, digamos, uma doutrina importante da Bíblia. Começando pelo Universo em Desencanto, lá, que é o livro do ET, que não sabe português. O Universo em Desencanto, que é promovido pela cultura racional, é uma mistura de ufologia com umbanda, né, pelo Marito, né, Coelho. Então, tem muito disso também. Aí vai promover reencarnação, que o ser humano ele pode voltar em vidas inferiores, jabuti, numa onça, no jacaré, e assim por diante. E isso nada tem a ver com a palavra de Deus. Muito bem. Vamos, antes do intervalo, dar a palavra aqui para o Davi, né? Só que, em vez de ele falar, ele vai tocar. Ele vai falar pelo saxofone. Vamos lá.